Senhoras e senhores, bom dia a todos. Cumprimento a presidente dessa comissão, a deputada Bia Kicis, deputado Nicolas, que são os autores do requerimento, agradecemos o convite. Aos demais parlamentares, na pessoa do deputado Marcel Van Hatten, senador Eduardo Girão, senador Magno Malta, que são fundamentais, têm sido fundamentais nessa luta. Cumprimento aos demais convidados, na pessoa do desembargador Sebastião Coelho, um exemplo a ser seguido por nós. E aos familiares, na pessoa da senhora Mariana, da senhora Jane, da Luísa e da Késia. Aos colegas advogados, colegas da Defensoria Pública, aos profissionais da Casa da Imprensa. Eu sou advogado criminalista, eu atuo na defesa de dezenas de réus do 8 de janeiro, sou advogado da ASFAV, Associação dos Familiares e Vítimas, e sou pastor da Assembleia de Deus. E provavelmente Deus me deu essa profissão de advogado porque há poucos lugares onde há mais pessoas necessitando de cuidados do que em uma prisão. E é um mandamento bíblico, que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas e dos encarcerados. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nos compadecendo com uma viúva, com 2 órfãos, intercedendo pelos encarcerados. Porque em uma prisão não estão apenas pessoas más, existem também pessoas boas, que tomaram más decisões e que devem ser responsabilizadas como manda a lei existe para isso. Mas existem também inocentes presos injustamente. E é por isso que em um Estado de Direito deve existir justiça, para separar culpados de inocentes e tratar os culpados como ordena a lei, e não como pensa, como deseja, como o desejo de vingança dos seus julgadores. Justiça pressupõe obediência aos princípios constitucionais, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da presunção de inocência. Todavia, o que o Supremo Tribunal Federal, capitaneado pelo relator dos casos do 8 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes, tem realizado com essas pessoas não é justiça, é vingança. E os frutos da vingança são a injustiça, o arbítrio, a barbárie e a morte. Hoje, uma família lamenta a perda de um pai, de um marido, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu transformar a justiça em vingança e instituiu a pena de morte no Brasil. Mas o que nos deixa com amargor nos lábios é quando pensamos no que poderíamos ter feito a mais para que essa tragédia não acontecesse. Porque nós participamos de várias audiências públicas como essas. O senador Girão é um dos que promoveu. Nós demos entrevistas, fomos à Organização dos Estados Americanos, denunciamos, gritamos, avisamos que isso aconteceria, mas infelizmente fomos ignorados. Tem um relatório que foi feito pela Defensoria Pública do Distrito Federal no dia 21 de novembro, um dia depois da morte do Clériston. Um relatório brilhante feito pela Defensoria Pública que mostra as circunstâncias da morte do Clériston. E esse relatório ele reforça situações que já haviam sido denunciadas por um relatório anterior da Defensoria Pública da União, um relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que inclusive é ligado ao Ministério dos Direitos Humanos, que foi ignorado, e um relatório da ASFAV também, que tem mais de 100 páginas, contando todas essas situações. Olha só, o que diz o relatório da Defensoria Pública? Os presos, em uníssono, disseram às 2 defensoras públicas presentes que o atendimento ao preso foi demorado, que não havia desfibrilador no local, tampouco cilindro de oxigênio. No dia do óbito, foi ponto facultativo no governo do Distrito Federal, o que levou a ter menos servidores no local que o habitual. E o GEAIT, que é a área da saúde do presídio, estava fechado. Contaram que estavam reunidos no pátio durante o banho de sol, quando o Clériston passou mal. Contaram ainda que o policial penal que tomava conta deles entrou em desespero por não saber como apoiar e passou a enviar mensagens solicitando ajuda. Informaram que os próprios colegas de ala tentaram reanimá-lo, pois um deles é médico e o outro é dentista. Oportunidade em que o senhor Clériston conseguiu por 2 vezes respirar. Depois de aproximadamente 25 minutos, apareceu uma médica com estetoscópio e aparelho para medir pressão, instrumentos inadequados para a urgência médica. E, por fim, destacaram que somente depois de aproximadamente 40 minutos, o atendimento médico que poderia efetivamente salvá-lo chegou, mas Clériston já havia falecido. Pode passar. No tocante às condições do presídio, os presos informaram que receberam marmita com caramujo, com pedaços de rato. São oprimidos por alguns policiais, alguns poucos, porque a maioria são bons policiais, que os obrigam a receber as marmitas ao argumento de que, se não recebessem, seria caracterizado como motim e teriam que jogar bombas na ala. Essa situação também ocorreu no dia do falecimento do senhor Clériston, quando os presos se recusaram a comer, pois estavam muito abalados psicologicamente. E essa é a lavagem que eles comem lá. Aí me vê o ministro Alexandre de Moraes fazer teatro. Ah, que marmita deliciosa. Aí os presos falam com a gente: doutor, peça para o ministro vir visitar a gente pelo menos 1 vez por semana para a gente comer uma comida que preste. Pelo menos um dia na semana. Pode passar. Esse aqui eu não vou ler, eu vou só mostrar. Isso aqui é um pano que eles colocam na torneira para filtrar a água que eles vão beber. Olha a condição do pano. Pode deixar.
eu quero fazer um exercício de raciocínio com as pessoas aqui presentes. Vamos deixar de lado ideologias, paixões políticas, vamos olhar o ser humano. Isso é forma de tratar pessoas? Eu não estou falando apenas de direitos naturais, porque essas pessoas são imagem e semelhança de Deus, mas também direitos humanos, que são assegurados em tratados internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Estou falando da Constituição, estou falando das leis. E antes que alguém me acuse de casuísmo, eu devo dizer que trabalho com crime há mais de 10 anos, já realizei a defesa de pessoas acusadas de tráfico de drogas, estupro, outros crimes bárbaros, então me sinto à vontade de fazer a defesa dessas pessoas, que são, em sua grande maioria, inocentes. E digo mais, os meus clientes acusados de tráfico, de estupro, tiveram um tratamento mais digno do que essas pessoas estão tendo. E aí eu pergunto, quantos mais terão que morrer antes do ministro Alexandre de Moraes conceder a liberdade do seu Jorginho, que está definindo naquele lugar, do coronel Naime, que está mal de saúde, do Charles, que foi condenado sem provas, do Gabriel, que foi preso, senador, numa Mané Garrincha, às 2h da tarde. As depredações começaram aqui às 3. Ele foi preso antes de iniciar as depredações, está preso até hoje. Do Robson, que é pai e provedor de 3 meninas, de 1, de 2 e de 4 anos. Do João Gama, que no dia da audiência nós falamos que ele estava fazendo tratamento de câncer antes de ser preso. Está preso até hoje. Silvinei e tantos outros. São milhares de pessoas que estão sendo humilhadas, abusadas, como disse o desembargador. Mas não são apenas as pessoas que estão no presídio. Há milhares de pessoas presas nas suas casas que não aguentam mais. E eu peço que passe o próximo slide, por gentileza. Isso aqui é a mensagem que a gente recebe todo dia. Boa tarde, doutor. Lembra de mim? Boa tarde, meu amigo. O senhor lembra de mim? Eu lembro. Eu só queria poder trabalhar, Ezequiel. Mas eu não posso sair do meu município. Só penso em se matar. Porque estou cansado dessa vida. Todo dia a gente recebe esse tipo de mensagem. Estou mentindo? Pode passar. Isso aqui é um áudio que um deles me mandou. Eu fiz a adaptação da voz para não identificar a pessoa. Pode tocar. Ô, doutor, me ajude. Eu não estou vivendo. Eu passei 7 meses preso. Aí eu pensei que ia ser solto, sendo que essa tornozeleira não me deixa sair de casa. Ô, doutor, me ajude aí. Eu estou pensando em me suicidar. Agora mesmo o Clezão morreu. Doutor, a gente não está vivendo. E essas pessoas aí que se dizem do nosso lado só conversa e não faz nada. A gente continua preso. Eu tô morrendo, doutor. Me ajude. Ajude a gente aí. Eu não tô aguentando mais isso não. Eu não tô vivendo mais não. Eu só vivo carregando a tornozeleira com medo de descarregar e eles virem aqui me prender de novo. Minhas contas foi travada. E eu não sou daquele tipo de pessoa que pede, sabe, doutor? Eu não gosto de pedir nada a ninguém. Eu não tô bem, doutor. Me ajude a gente aí. Vê quando é que vai tirar isso da gente. Vê quando é que vai liberar nossas contas. Eu preciso viver. Tá difícil, doutor. Nos ajude, por favor. Após o 6 de janeiro ocorrido nos Estados Unidos, houve um número expressivo de suicídios com pessoas envolvidas. Aqui ainda não aconteceu. Mas vamos esperar a tragédia se concretizar de novo para tomarmos providências. E eu gostaria de apontar algumas responsabilidades agora. Nós estamos apontando essas más condições do presídio e o ministro Alexandre de Moraes, no dia seguinte à morte do Clérison, mandou solicitar informações sobre o ocorrido, provavelmente para imputar a culpa da morte do Clérison a terceiros. Ministro, isso não vai adiantar, porque foi Vossa Excelência que ignorou os laudos médicos, os apelos da família e dos advogados, o parecer favorável da PGR à soltura do Clérison e o deixou encarcerado para morrer. E agora está fazendo o mesmo com essas pessoas que estão presas na papuda, nos estados e em casas com suas tornozeleiras. Se algo acontecer com eles, o senhor será o culpado também. Mas, para ser justo, a culpa do Clérison não é só do ministro relator. Temos outras figuras importantes da República que tiveram a sua parcela de contribuição na perda dessa vida. Começando pelos demais ministros do STF, que convalidam esses absurdos perpetrados pelo ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, o ministro André Mendonça, que negou um habeas corpus impetrado pela defesa do Clezão. Ah, mas há entendimento no Supremo de que não cabe habeas corpus nesse caso. Não interessa! Existem vidas, princípios, que são mais importantes do que qualquer jurisprudência. Enquanto o senhor está julgando dentro da legalidade, pessoas estão morrendo, porque outros ministros estão julgando fora da legalidade. Use essa caneta para fazer justiça, homem. A PGR, subprocurador, doutor Carlos Frederico, eu vou citar nomes que é para ficar registrado. Quem são as pessoas que estão sendo coniventes com o arbítrio? Doutor Carlos Frederico, não pense que porque Vossa Senhoria deu um parecer favorável para a soltura do Clezão, agora em setembro, que o senhor está imune de culpa, porque se não fossem as denúncias sem provas, a demora na emissão desse parecer, a cumplicidade do Ministério Público com os arbítrios praticados pelo Supremo Tribunal Federal, Clérison provavelmente estaria vivo. Senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Institucionalmente é o Senado Federal quem detém o poder de frear os abusos do Supremo Tribunal Federal. E Vossa Excelência quedou silente por meses diante do arbítrio. Agora quer se colocar como defensor do Senado, que Vossa Excelência mesmo apequenou. E por causa disso, uma vida se perdeu.
Deputado Arthur Lira, presidente desta casa, está nas suas mãos o requerimento para a instauração da CPI do abuso de autoridade, da aprovação da PEC número 8. Nós cobraremos o andamento dessas pautas. Os demais parlamentares, principalmente os conservadores de direito, com raras e honrosas exceções, como os senhores que estão aqui hoje. Vocês ouviram. A impressão que as vítimas têm é que eles estão abandonados. E eu tive o desprazer de ouvir da boca de um deputado em cima do trio lá na Avenida Paulista, desembargador, na última manifestação, que foi preciso morrer um para estarmos aqui. O deputado falou isso. E eu não poderia concordar mais com essa frase, né? Sejam bem-vindos. Vamos à luta. Mas vamos com coragem, como falou o senador Magno Malta. Porque outro dia, outro deputado ouvi dizendo que o rapaz morreu e a gente não pode falar nada, senão vai preso. Então entrega o cargo. Volta para casa. Covarde. Deixa que a gente vai ficar aqui. Os corajosos vão ficar aqui denunciando. E você vai para casa. Eu sou neto de cearense, homem frouxo, me dá coceira. Senadores, vocês têm a obrigação moral de barrar a indicação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Esse cidadão não possui os atributos constitucionais para o exercício do cargo. O presidente Lula, ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, ministro Flávio Dino, governador Ibanez, que estava caladinho, abre a boca para elogiar Flávio Dino. A imprensa, os juristas, as associações de advogados, tem muita gente. Mas eu quero finalizar responsabilizando a Ordem dos Advogados do Brasil. Semana passada, é bom que o doutor Alex Sarquis está ouvindo, pelo menos o doutor Rafael Horn disse que ele ia ficar ouvindo. Para ele saber o que está acontecendo. Não precisa, doutor Alex. É só o senhor ir lá no e-mail da OAB, que tem lá um monte de protocolo que eu fiz sobre várias situações. É só vocês olharem e me responderem. Semana passada viralizou um vídeo de um presidente seccional, acho que de Minas Gerais, falando umas verdades para o ministro Barroso. Parabéns, mas que demora, hein? Precisou morrer alguém para vocês perceberem que direitos estão sendo violados no Brasil e que as prerrogativas dos advogados não valem nada para o Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar onde estava essa indignação quando fomos impedidos de acessar os nossos clientes lá na Polícia Federal. Quando fomos impedidos de participar das audiências de custódia, que aconteceram uma semana depois das prisões. Quando fizemos a entrevista reservada com os nossos clientes, com o juiz, membros do Ministério Público, outros advogados e outros réus na mesma sala. Onde vocês estavam quando foi negada a oitiva das testemunhas de defesa, porque nos processos que eu atuei, só deixaram o viés da acusação. De defesa, não. Onde estavam vocês quando houve audiência de instrução coletiva, julgamento coletivo, plenário virtual? Detalhe, todos esses casos foram denunciados por nós, na ordem. Oficialmente, o que a OAB fez? Nada. O ministro Alexandre de Moraes zombou tanto da advocacia nos últimos meses que cansou e decidiu humilhar a OAB. Aí o que a ordem fez é emitir uma notinha. Mas agora que os abusos começaram a atingir toda a classe, o que nós também avisamos que aconteceria, né? Aí eles começaram a espernear. Deixa eu falar um negócio para vocês, senhores representantes da OAB. É muito bom ver que parece que finalmente vocês acordaram, mas falar, até papagaio fala. Fazer notinha não adianta. Nós queremos ver ação. Queremos ver proposição de projetos de lei que visem barrar os abusos do judiciário, apoio à CPI do abuso da autoridade, ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, e vocês têm a obrigação de realizar o maior desagravo público da história da advocacia dos réus do 8 de janeiro contra os crimes, contra as prerrogativas praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez, se fizer isso, a ordem volte a ter um pouco do respeito perdido por culpa da omissão ou cumplicidade da atual diretoria. Finalizo, presidente, com os dizeres de Elie Wiesel, judeu, sobrevivente do Holocausto, vencedor do Prêmio Nobel de 1986. Pode haver momentos em que somos impotentes para evitar a injustiça. E foi o que aconteceu. Não conseguimos evitar que a vida do Clériston se perdesse. Mas nunca deve haver um momento em que devemos deixar de nos indignar e lutar. Tem muito advogado com medo deixando as causas do 8 de janeiro. Tem muito parlamentar com medo de parlar. Tem jurista famoso que não dá um pio sobre o que está acontecendo. São muitos interesses, muito medo, muita covardia, mas nós não. Nós continuaremos lutando e nos indignando, e no dia 10, no próximo domingo, nós estaremos na esplanada dos ministérios dizendo: justiça pelo Clesão, responsabilização do ministro Alexandre de Moraes, não a Flávio Dino, e justiça, CPI do abuso de autoridade. Essas autoridades que rasgam a lei, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles estão acostumados a lidar com carreiristas, com bajuladores, com lobistas de tribunal, mas eles descobrirão que ainda existe advogado de verdade na nossa nação. Obrigado. Muito obrigada, doutor Ezequiel. Fortes as suas palavras, elas vão de reverberar por esse país, eu tenho certeza. Meus amigos,